Saúdo a todos os meus irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aos meus amigos e ouvintes, simpatizantes do Evangelho, com um bom dia, né? Hoje é sábado, 6 de julho, e eu vou aproveitar esse momento, esse dia, e trazer mais uma ministração da palavra de Deus, certo? Para edificar a fé dos meus irmãos, para fortalecer aqueles que estão fracos, levantar aqueles que estão caídos. E aqueles que não têm nenhuma esperança, venham brotar dentro do coração de cada um de vocês essa esperança. Eu já começo falando para você. Essa esperança tem nome. Ela se chama Jesus de Nazaré. E é sobre ele que nós vamos falar nesta manhã. Sobre Jesus. Todos nós sabemos que estamos vivendo os últimos momentos ou os últimos dias da igreja aqui na terra. Todos nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus está próxima. E Deus, ele deixou escrito na sua palavra alguns sinais que antecedem a sua vinda. E é justamente disso que eu vou falar nesta manhã. Não vai ser tudo, mas algumas coisas que eu vou falar, né? Alguns sinais que Deus deixou escrito na sua palavra. Alguns sinais que antecedem a vinda de Cristo, né? E nós estamos vendo num mundo onde realmente podemos dizer que o mundo está vivendo um caos. Um caos em todos os sentidos, em todas as áreas. Nós estamos vivendo um caos de pessoas estão passando fome, pessoas estão perdendo a sua casa, seus bens. As pessoas estão chorando, sofrendo, sentindo dor por causa desses acontecimentos que têm, né, se alastrado no mundo, no Brasil e no mundo inteiro. Né, nós estamos vendo aí os acontecimentos, né? Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Quantas famílias ali estão desabrigadas, estão sofrendo. Pessoas que perderam seus entes queridos, que estão chorando, sentindo dor. Né? Como se não bastasse perder seu ente querido, perder os seus bens. Todos nós sabemos que, né, é um sacrifício para a gente, né, conquistar as coisas. De repente, da água para o vinho, a pessoa perde tudo que conquistou durante tantos anos, com muito sacrifício. Mas, meus irmãos, a culpa não é de Deus. Não, a culpa não é de Deus, certo, meus amados irmãos? A culpa não é de Deus. Muitas pessoas podem até achar que a culpa é de Deus. Não, a culpa não é de Deus. Certo? A culpa não é de Deus. Mas também não vou aqui dizer de quem é a culpa, porque o objetivo desse canal aqui é abençoar a sua vida, é lhe motivar, é lhe incentivar a buscar o Senhor. Mas, de acordo com tudo isso que eu acabei de falar, nós vamos ler um trecho aqui da palavra de Deus que fala a respeito de alguns sinais que antecedem a vinda do Senhor. Certo, meus amados irmãos? Primeiro, a Bíblia vai falar a respeito
dos tempos de Noé, certo? A Bíblia fala que a vinda de Jesus vai ser como nos dias de Noé. As pessoas vão estar desapercebidas, as pessoas vão estar distraídas. As pessoas estão distraídas, tão desapercebidas, que essas pessoas não vão ter mais tempo nem para ir à igreja, essas pessoas não vão ter mais tempo nem de ir buscar ao Senhor. Justamente por quê? Porque estão tão distraídas com as coisas deste mundo, estão tão preocupadas com as coisas mundanas, que estão esquecendo do principal, que é o reino de Deus, que é buscar o reino de Deus. E nós estamos vivendo realmente um tempo parecido com os dias de Noé, né? Está vendo? A Bíblia diz que nos tempos de Noé as pessoas elas viviam em casamentos, festas. O pecado estava se alastrando na terra, a maldade do homem estava multiplicando. E se você parar para analisar, estamos vivendo um tempo parecido com o tempo de Noé. Não é diferente dos dias de Noé, certo? Mas a Bíblia fala que Deus deu uma missão para Noé, que era justamente alertar o povo a respeito do juízo. Porque, meus amados irmãos, a Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser da nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio. Você pode muito bem dizer sim para Deus, como dizer não para Deus. Você tem esse direito. Você não é obrigado a entregar a sua vida para Jesus, não. Você só pode fazer isso se você sentir no coração realmente o desejo de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque todos nós precisamos tomar essa decisão. Confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A Bíblia vai falar que Jesus ele está às portas. E ele bate no teu coração. Mas ele só pode entrar se você permitir ele entrar no seu coração. Então, meus amados irmãos, hoje em dia, nós estamos vivendo justamente esses dias, os últimos dias, dias difíceis. E que tudo que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo. Então, no tempo de Noé, as pessoas não tinham tempo para Deus. As pessoas não queriam saber de Deus. As pessoas estavam vivendo de uma forma que o pecado estava se alastrando, a maldade estava aumentando. E hoje não é diferente. Está acontecendo a mesma coisa que aconteceu nos tempos de Noé. Mas a missão de Noé era o quê? Era alertar o povo a respeito de algo que estava vindo. Um fenômeno que estava vindo. Que é justamente o fenômeno do dilúvio. Deus mandou Noé avisar o povo que ia vir um dilúvio. E que aqueles que não tivessem dentro do barco iriam perecer. Iam morrer todos. E Noé começou a anunciar, começou a alertar o povo. Só que, meus amados irmãos, ninguém acreditou. As pessoas estavam dizendo, estavam achando que Noé era doido, que não ia acontecer. E quando eles menos esperaram, ou quando menos esperavam, o dilúvio veio. Matou todo mundo. Os únicos que se salvaram eram os que estavam dentro da arca, eram os que estavam dentro do barco, que era justamente a família de Noé e alguns animais. Então, meus amados irmãos,
já começamos a aprender um princípio aqui dentro dessa ministração. Para podermos ser salvos, temos que estar dentro do barco. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui: para nós sermos salvos, temos que estar dentro do barco. E você, meu irmão, que um dia esteve dentro do barco e que resolveu sair, para mim não importa o motivo que fez você sair do barco. O que importa para mim é te alertar. Jesus está voltando. E para você que um dia estava no barco e resolveu sair, volte. Volte. Aproveite essa oportunidade que Deus está te dando hoje. Não é amanhã, é hoje. É hoje. Enquanto a vida há esperança. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você está tendo a oportunidade de voltar para Jesus, de voltar para o barco. Então não perda essa oportunidade de voltar para o barco. Você está tendo essa oportunidade. Eu sei que não é fácil. A vida cristã não é fácil porque nós temos que renunciar. Realmente, temos que renunciar ao mundo. Temos que renunciar à nossa própria carne, o nosso próprio eu. E temos que renunciar às tentações, porque realmente são muitas. Mas, meu irmão, a Bíblia vai falar que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim é a morte. É bom viver no mundo, é maravilhoso, tem muitas coisas boas, mas a Bíblia diz: há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim é a morte. E você, meu irmão, que está escutando essa ministração, você sabe, você que se afastou do Senhor, você sabe que se morrer sem Jesus, infelizmente, é condenação eterna. Só que eu costumo pregar diferente. Realmente tem pessoas que quando vão pregar, falam justamente a respeito disso. Você vai para o inferno. Olha, eu prego dessa forma. A Bíblia fala isso, que quem não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, realmente vai para o inferno. Mas eu sou um pregador de boas novas. Então o que eu tenho que falar para você é: se depender de mim, ninguém vai para o inferno. Por quê? Porque eu vou continuar pregando essa palavra. Porque eu vou continuar, assim como Noé tinha uma missão, eu também tenho essa missão. Você que está do outro lado aí dessa telinha também tem essa missão. Jesus deu uma missão para mim e para você, é uma ordem. Eu não tenho que fazer só se eu quiser, não, é uma ordem. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. É uma ordem do Senhor. Não é uma opção, não. É uma ordem, é para todos. Não é só para obreiro, não é só para pastor, não é só para dirigente, não. É para todos aqueles que estão no barco. Nós temos essa missão de anunciar o evangelho, de alertar o povo a respeito da vida de Jesus. Porque nós vamos prestar contas de Deus. E eu, como pregador do evangelho, eu tenho essa preocupação. Porque eu me sinto culpado. Quando alguém morre sem Jesus, eu me sinto culpado, porque eu poderia estar pregando a palavra do Senhor e não estou. Então, meu irmão, fique consciente de que essa missão não é uma opção, é uma ordem de Deus, lá em Marcos 16:15.
E amados, vocês estão vendo realmente hoje em dia o nome de Deus está sendo escandalizado no mundo e no Brasil. Isso já estava escrito na palavra, certo? E como eu prego a palavra do Senhor, eu costumo trazer base bíblica. Eu sempre costumo mostrar a base bíblica justamente para você entender. Para você entender que tudo aquilo que eu prego está na palavra. E para não ficar apenas nas minhas palavras, eu vou provar para você que está na palavra tudo aquilo que eu estou dizendo aqui. Aqui em Mateus 24, a partir do versículo 9 vai dizer o seguinte: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Note que isso já está acontecendo. Teve um tempo que as pessoas até gostavam de nós que somos servos de Deus. As pessoas achavam bonito, convidavam a gente para pregar nas suas casas. Hoje, não. A gente não vê mais isso. As pessoas estão nos odiando. Uma coisa é as pessoas nos odiar por causa do nome de Jesus. Isso está escrito, é bíblico. Realmente, por causa do nome de Jesus, nós somos odiados. A própria palavra de Deus vai falar que o mundo nos odeia. Mas, amados irmãos, infelizmente, muitos de nós somos odiados não é por causa do nome do Senhor, mas por causa dos escândalos do próprio povo de Deus, infelizmente. Mas, irmão, você que está escutando essa ministração, você que não é crente, não coloque a culpa em Deus não, porque Deus não tem culpa. Se as pessoas estão escandalizando o nome de Deus, a culpa não é dele, não é do Senhor, não é de Deus. Certo? Não coloque culpa no Senhor. Não deixe de ir à igreja por causa de fulano ou de ciclano, não. Porque a salvação ela é individual. Certo? Nós não somos perfeitos. Eu estou aprendendo muita coisa com Deus nesses últimos dias. E uma delas é não julgar e nem criticar ninguém. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer, se está em pé, cuide para que não caia. Quem somos nós para julgar ou condenar alguém? Nós não somos nada. E a Bíblia vai falar que a causa de nós não sermos consumidos é as misericórdias do Senhor. Então não estamos aqui para julgar nem condenar ninguém. E como eu falei para você, se depender de mim, ninguém vai para o inferno, todo mundo vai ser salvo. Porque eu vou continuar pregando a palavra do Senhor, a tempo ou fora de tempo. Então, meus amados irmãos, infelizmente o nome de Deus está sendo escandalizado. Não por quê? Não por causa do nome do Senhor, mas por causa dos pecados do ser humano. Por causa dos escândalos que o povo de Deus está causando. Mas olha, eu aprendi uma coisa. Olhe somente para Jesus. Eu tenho pregado a respeito disso. Não olhe para o ser humano. Porque o ser humano ele não é perfeito. Nós estamos sujeitos a errar. E quando você vê o irmão errando, não julgue nem critique não. Ajude ele. Porque quando a gente erra, irmão, não é porque a gente quer não. Não é fácil não a vida cristã não. Carregar a cruz. A cruz é pesada, meu irmão. Você vê que Jesus, no momento que ele estava carregando a cruz, ele precisou de ajuda. Né? Alguém foi lá e ajudou ele a carregar a cruz. Jesus, ele passou tudo aqui na terra para entender, para nos compreender. É por isso que ele não
Ó, se depender do Senhor, Ele não vai te julgar não, Ele não vai te condenar não. Entendeu? Porque a missão de Deus aqui, a missão de Jesus aqui na terra, não é condenar não, é salvar. Nós é que nos condenamos, sabe quando? Quando nós rejeitamos a Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, ó. Lembra que eu disse que se depender de mim, ninguém vai pro inferno? Mas olha, depende também de você para não ir pro inferno. Depende só de mim não, porque ó, o próprio Senhor Jesus, Ele veio, a Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele mesmo diz na sua palavra, eu não vim para condenar o mundo. Então, Deus não condena ninguém. Nós é que nos condenamos quando nós rejeitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós é que nos condenamos quando nós dizemos não para Jesus. E eu pergunto a você, você tem dito sim para Jesus ou dito não para Jesus? Porque Ele quer o melhor para você, Ele quer o melhor para mim. Continuando aqui, versículo 9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Isso já está acontecendo. Muitos estão sofrendo por causa do nome de Jesus. Outros estão sofrendo porque pecaram, porque erraram, né? Não é fácil, realmente a vida cristã não é fácil. Versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Eu acabei de falar para vocês. As pessoas estão se escandalizando justamente por causa de tudo que está acontecendo no mundo. Então vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É o que está acontecendo, né? Já está havendo escândalo no mundo todo, no Brasil e no mundo. Já está havendo muita traição. As pessoas estão se odiando. Já está acontecendo um ódio no coração das pessoas. E quem coloca ódio no coração das pessoas é o inimigo das nossas almas, certo? Você vê realmente muitas famílias estão se separando por causa de traições. Muitas famílias estão sendo destruídas por causa da infidelidade. Então, isso faz com que o nome de Deus seja escandalizado. É o que está escrito e é o que está acontecendo. Eu estou pregando para você com base bíblica. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Isso também está acontecendo, mas eu não vou dar ênfase a isso não. Porque eu não estou aqui para falar sobre isso. Porque se eu for falar sobre isso, eu vou começar a julgar. E eu não quero fazer isso. Não, só quem pode julgar é Deus. Mas realmente a gente está vendo muitos falsos profetas se levantarão e enganarão muitos. Realmente isso está acontecendo. Certo, meus amados irmãos? E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Note que aqui no versículo 2 diz, ó, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, muitas pessoas estão realmente perderam o amor. Muitas pessoas perderam o amor. O amor se esfriou justamente por causa do pecado. Justamente por causa da maldade. As pessoas estão vivendo no mundo do egoísmo. As pessoas não se preocupam mais com o seu próximo. Não existe mais amor. O amor esfriou realmente por causa do pecado. E por se multiplicar a maldade. O amor de muitos, de quase todos. Aqui não fala de... E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Não são todos. Tem aqueles que ainda amam. Eu sou um. Porque isso que eu estou fazendo aqui é amor. Eu estou fazendo por amor, porque eu amo pregar o Evangelho. Eu amo pregar a palavra do Senhor. Eu amo quando uma vida se entrega a Jesus. Eu sou pregador do Evangelho. Eu não prego apenas dentro da igreja. Eu não prego apenas em praça. Não. Eu prego também dentro dos ônibus, dentro das Topic.
E faz 2 anos que eu me reconciliei com Jesus. Eu sempre vou dizer isso, né? O tempo que eu me reconciliei com o Senhor, eu tinha saído do barco e retornei para dentro do barco. E durante esses 2 anos, 5 almas dentro da Topic entregaram a vida para Jesus. 5 almas levantaram a mão, porque quando eu prego eu faço apelo. Então, meus amados irmãos, isso é para fortalecer a sua fé. Então, isso significa que ainda existem pessoas que têm amor. Porque aqui diz que, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Então, assim, não é todos. Então, eu ainda tenho esse amor. Eu ainda tenho e pretendo ter até o final da minha vida. Até o dia do meu arrebatamento e do teu arrebatamento. Então, meus amados irmãos, assim como eu tenho esse amor, esse canal que eu criei no YouTube é para fazer você também ter esse amor. É para motivar você a ter esse amor. Esse é o objetivo desse canal que eu criei no YouTube. Motivar você, assim como eu estou motivado. Agora eu só estou motivado, irmão, por causa do Senhor. Ele que nos motiva. E note que quando eu falo sobre isso, eu falo sempre da palavra do Senhor. Como é que eu vou ser motivado pelo Senhor? Através da palavra. Então esse canal do YouTube, ele está me motivando cada vez mais a estudar a palavra de Deus para levar para o coração de vocês uma palavra boa, porque pregador do evangelho é isso. Evangelho significa boas novas. Não pode sair da minha boca algo que venha ferir você. Se porventura em alguma ministração eu falar algo que magoou, ofender, me perdoe. Porque eu não sou perfeito, eu estou aqui, é ao vivo isso aqui. É ao vivo. Então, se sai alguma coisa que não agrade a ninguém, que não agrada a você, que lhe ofendeu, me perdoe, porque eu sou ser humano. Isso aqui é ao vivo. Mas, irmão, eu procuro trazer uma palavra de fé e esperança para edificar a tua vida, para fortalecer a tua fé. Esse é o objetivo. Então, meu irmão, o avivamento, muitos estão procurando avivamento. O avivamento só é possível acontecer através da leitura da palavra. Muitos estão procurando avivamento, mas é impossível você ter a sua vida avivada se não for por meio da palavra. Então, meus irmãos, nós estamos vendo o amor de muitos estão esfriando. Versículo 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amados, nós estamos vendo realmente, muitos estão se afastando do Senhor. É um dos sinais, é a apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. É um dos sinais, certo? Mas aqui a Bíblia está falando, aquele que permanecer até o fim será salvo. A condição, existe uma condição para sermos salvos. É perseverar até o fim. Aqui eu finalizo essa ministração. Irmãos, não desista da sua salvação. O inimigo vai fazer de tudo para fazer você parar no caminho. O inimigo vai fazer de tudo para fazer você parar, para fazer você desistir da sua salvação. E nessa manhã Deus está me usando como instrumento dele, porque eu sou instrumento do Senhor. Assim diz o Senhor: eu sou contigo, não temas, crê somente, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Espere mais um pouquinho, vai passar. Persevere, não desista dos seus sonhos, não abandone ao Senhor, porque nós